Mais uma semana, pessoal, da nosso podcast Confecção que Dá Certo, na CBN Caruaru, que vai ao ar toda quinta-feira às 14 horas. Trazemos em toda semana, cada semana a gente traz um convidado para a nossa bancada de discussão, onde traz um assunto novo, um conteúdo que vai validar mais alguma informação que as pessoas estão tendo aí sem muita certeza. A gente procura validar e trazer o conteúdo que relevante para o polo de confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, e o conteúdo de hoje é interessante para todos os confeccionistas e empresários da região. Aguardem que tem muita coisa boa para o podcast de hoje. Então, hoje nós trazemos, como é nossa proposta, trazer sempre uma personalidade daqui da região que representa o polo de confecção do Agreste. E essa pessoa eu vou apresentar agora a vocês, é o Diego Moura, né? Diego é contador, graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Controladoria e Finanças, fundador da Moura e Lima Contabilidade e Consultoria Empresarial, pós-graduado em Planejamento Tributário, presidente da ASCAB, Associação Empresarial de Santa Cruz de Capibari, pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre um assunto que é bastante discutido entre os empresários de Santa Cruz e tem muita dúvida, que é a reforma tributária, né? E não tem resposta até hoje, né? Exatamente. Muita gente fala, muita gente comenta, muita gente espera. A expectativa é grande em cima disso. Quais são os benefícios que isso vai trazer? O que é que vai deixar de existir com o que a gente já está acostumado hoje? Então a gente vai trazer para vocês as informações precisas de uma pessoa que tem a experiência, que inclusive tem uma graduação, né? Em reforma tributária também, né? Conclui recentemente, né? E a gente conclui, porém, como não concluiu ainda a definição da reforma tributária, está aí em andamento até essa conclusão. E ele já participou de várias discussões, tanto aqui como fora daqui também, em São Paulo e outros lugares, onde se reuniram as cabeças, os mentores dessa discussão, para trazer informação. Então, a pessoa totalmente habilitada para trazer informação para a gente desse assunto que é tão discutido e ninguém sabe exatamente aonde vai chegar, né? Mas, para a gente começar nosso bate-papo aqui, Diego, eu queria saber, todo mundo fala na reforma tributária, então é isso que a minha dúvida, eu acho que a dúvida de todos os nossos que ouvem a rádio CBN, dos empresários da região, o que é que vai mudar? O que é que vai realmente acontecer? Já tem uma definição de algo? Já está definido algo? Ou ainda são especulações? O que muda? Quais são os benefícios? O que vai melhorar? O que não vai melhorar? Porque quando a gente vê o governo todo trabalhando em cima de alguma coisa, a gente espera que traga benefícios, né? Mas será que é isso que vai acontecer? E antes disso também você pode se apresentar e complementar o que a gente apresentou, que com certeza foi bem resumido. Agradeço grandiosamente o convite. Érico, Romildo, agradeço o convite por estar aqui compartilhando um pouco, né, de conhecimento e falando um pouco da associação empresarial lá de Santa Cruz de Capibaribe, na qual sou presidente, que me enche de orgulho e traz muitos benefícios ali para a região, da mesorregião do Agreste. Deixa eu ver aqui por onde eu começo, mas assim, a reforma tributária ela é uma realidade, não é algo que começou e que pode ainda voltar atrás. Ela já é uma realidade, já se inicia boa parte dos processos de sistemas, de adaptação, já se inicia agora em 2026. A previsão para a conclusão total é em 2033. Então, a reforma tributária ela é uma realidade que vai modificar muitas coisas. Eu acredito que quase que 90% da realidade fiscal da nossa região, principalmente a mesorregião daqui do Agreste Pernambucano, onde temos os 3 polos de confecções, Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Eu acho que, como você fala, que tem muita modificação, que vai mudar 90%, é quase 100%, né? É uma mudança muito grotesca mesmo. Então, eu acho que... Como é que você vê o nosso polo de confecção para essa mudança toda? Olha, o polo de confecção... ele passará por uma mudança gigante. O polo de confecção são as empresas, né? Então, a gente, quando associa isso às empresas da nossa região, as empresas hoje, elas sobrevivem hoje através de 2 pontos principais. Muito forte são os benefícios fiscais. Eu acredito que, antes de tudo, é a ala empreendedora, né, da nossa região, o empreendedorismo que corre nas veias dos empresários da nossa região, que diariamente enfrentam inúmeros desafios ali de infraestrutura, de geolocalidade da cidade,
de escassez de mão de obra, de falta de água, e mesmo assim enfrenta ali os desafios, mas duas coisas ajudam esse empresário ali a se sobressair. Uma é o mecanismo legal, que são os benefícios, e outra é justamente algo que é uma luta grande, né, na nossa região, que é a sonegação fiscal. A gente sabe de que isso ainda acontece na nossa região, e aos poucos acaba sendo uma guerra um pouco desleal com aquele empresário que paga todos os seus tributos e aquele que trabalha ali no fundo de quintal, que tem mais dificuldades de colocar 100% ali, legalizar 100% da sua empresa. Então, esses dois fatores que pesam na nossa região, e com a reforma tributária, provavelmente, se não acabar, mas vai ficar muito difícil de dar continuidade. Benefício fiscal e essa questão da sonegação na nossa região. Perfeito. Para ficar claro para o nosso confeccionista e empresário, eu sei que tem duas metodologias de aplicação de empresa hoje, que é a questão do lucro real e o presumido. A questão dos impostos. O que é que eu tenho hoje nessas duas metodologias e o que é que eu vou ter após a reforma tributária? Pronto, vamos falar agora. Vê só, vamos acrescentar uma área aí, tá certo? Hoje a maioria das empresas da nossa região, elas são Simples Nacional, que é um perfil de tributação. Perfeito, esqueci desse E aí temos o Simples Nacional, e aí ou é Simples Nacional ou é do regime normal. No regime normal, a gente pode separar aí entre presumido e real. Presumido, o governo define uma presunção de lucro, você paga imposto em cima disso. No lucro real, você chega à apuração do imposto do lucro da empresa e paga imposto baseado nisso. A maioria das empresas, elas são do Simples Nacional. Então, na nossa região, haverá uma mudança gigante. Por quê? Eu acredito que mais de 90% das empresas são Simples Nacional. E aí vem algumas novidades com a reforma, uma delas é o Simples Nacional híbrido. É uma novidade onde as empresas vão poder optar 2 vezes por ano, e esse Simples Nacional híbrido, ele vai fazer com que uma empresa do Simples Nacional ele possa tomar crédito das suas compras e descontar aquele crédito na hora da venda. E aí também ele vai gerar crédito, o que é um fator muito importante, porque muitas empresas, quando vêm, esses magazines que vêm para a nossa região, ele acaba escolhendo e selecionando ali os empresários que geram crédito para aquela empresa e acaba procurando empresas do regime normal, porque vai gerar crédito para ela, ela vai pagar menos imposto na hora da venda. Então, na nossa região, as empresas do Simples Nacional hoje que não geram crédito, praticamente serão aí forçadas aí para um Simples Nacional híbrido para gerar crédito e tentar ali um caminho de pagar menos imposto. Sem contar de um outro fator muito importante, que com essas mudanças que vai acontecer ali do sistema do Simples Nacional, tem um fator muito importante acontecendo agora, é a CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais no Brasil. Eles conseguiram aprovar na Câmara dos Deputados um novo limite para os portes das empresas, que vai afetar diretamente o Simples Nacional, e já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, onde o limite do porte das empresas, ou seja, o limite do Simples, ele pode chegar a ultrapassar 8 milhões de reais. Foi aprovado em caráter de urgência e vai, sem passar por comissão especial, já vai direto para o Senado. É uma vitória muito importante para os confeccionistas, e para a nossa região isso vai ser um fator muito importante para que as empresas definam aí o regime de tributação agora, começando essa reforma tributária. Perfeito. E importante que nosso segmento aqui tem a questão dos confeccionistas, que concordo com você que a maioria, 90% é do Simples, mas tem a questão dos revendedores de malha, que também tem várias lojas, que aí o porte, por conta do faturamento, é uma commodity, não comporta o Simples Nacional. Nesse caso, como é que ficaria? Exatamente, vê só. Com relação às empresas do regime normal, hoje o que a maioria das empresas de confecção, principalmente, vamos pegar aí o caso da Nacional Têxtil, sem sombra de dúvida ela está numa sistemática atacadista, que é um benefício fiscal aqui da nossa região. A sistemática atacadista, assim como outros benefícios, o que acontece com eles nessa reforma tributária? Eles acabam. Ou seja, eu vou pegar aqui alguns benefícios, tipo compra fora do estado, que o pessoal hoje paga 4% de imposto de fronteira. Isso é um benefício fiscal, não é a tributação normal. O normal seria pagar um diferencial de alíquota, tá? Então, ou seja, 3 vezes mais do que isso. Então, essa seria a tributação normal, o pessoal paga, usufrui aí de um benefício
de pagar 4% de imposto de fronteira. Outros benefícios como a nota avulsa lá no Moda Center, de pagar só 2% na saída, Prodep, Proindy, que são de empresas de regime normal. Então, esses benefícios, todos, infelizmente, com a reforma tributária, eles acabam. Então, no processo de transição da reforma tributária, entre 2027 e 2032, é previsto de forma progressiva o encerramento desses benefícios fiscais, ou seja, as empresas de lucro real e presumido, elas vão ser afetadas de uma forma muito direta, porque um benefício como a sistemática isenta ela de pagar o ICMS. O ICMS da nossa região é o segundo maior do Brasil, é 20,5%. Então, isso é um imposto que você hoje não paga. E aí você vai passar a pagar porque perde o benefício fiscal. Claro que vai haver uma substituição aí na nomenclatura do imposto, né? Ao invés de ser ICMS, ele vai ser IBS, que o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Mas aí, mesmo havendo a substituição, mas é um imposto que antes ele não pagava e que vai passar a pagar com a reforma tributária. Isso é muito importante, que isso mexe na cadeia de custos das empresas, vai ter que se rever precificação, vai ter que se rever compra, vai ter que ter uma arquitetura para montar um planejamento futuro. Exatamente. Eu costumo até dizer assim, não adianta a gente chegar aqui com uma teoria linda falando da reforma tributária. Falar da Lei 214 de 2025 é ótimo. Porém, muitas coisas ainda falta ser definido pelo governo federal. E a gente fica aguardando ali essas decisões para poder ir passando para o cliente. Tipo, a alíquota final de IBS e CBS ainda não está definida. Só o que foi estabelecido foi um teto para que parasse de aumentar, tá certo? Então, para o pessoal ficar mais sossegado com relação à tributação, o teto é 26,5 a soma dos dois, tá certo? Então, não pode ultrapassar 26,5 a soma de IBS e CBS. Na carga tributária, pelo menos esses dois impostos que vai dar continuidade com a reforma não pode ultrapassar Já é esse uma percentual. conquista, né? Exatamente. Porque Lembrando que não é conquista, porque tem na situação dentro do Estado ele não paga nada. de ICMS, em alguns casos aí acaba não pagando e vai ter que colocar isso no custo do produto. Então é essencial aí nesse processo da reforma tributária, o quanto antes a empresa se prevenir, tá certo? Trabalhar a prevenção, entender como vai funcionar a transição da reforma, da tributação atual para tributação com a reforma. É um processo que se inicia agora em 2026 e que se encerra em 2033. Não é algo para se apavorar também. Sei que às vezes você, por ter muito contato hoje e a facilidade das redes sociais, às vezes uma notícia sensacionalista chega a um número de pessoas muito grande e você se apavora. Porque há muita dúvida em torno de tudo isso, né? Exatamente. E aí, isso que vem acontecendo é justamente pessoas que às vezes vendem algo, vendem um curso, vendem uma palestra, vendem uma possível solução. Mas às vezes é para algo que você vai se tornar um problema ainda. Se talvez chegue a se tornar um problema, é lá para 27, 28, 30 o ano, tá entendendo? Então é algo que a gente agora tem que ir com calma, um passo de cada vez. A transição dessa reforma tributária ela vai se iniciar em 26, mas se encerra em 2033. Os benefícios ainda vão começar a se encerrar a partir de 2027. É uma transição, como você mesmo está falando, a transição. Mas já existe um cronograma disso tudo. O que é que o empresário já pode saber desse cronograma? Eu adianto assim, vamos um passo de cada vez. 2026, o que é que muda? Na carga tributária não vai mudar nada. 2026 é o processo de adaptação de sistemas. Vai começar a se destacar ali um percentual de 0,1%, 0,9% de IBS e CBS, ou seja, é apenas um destaque que nem sequer sai na nota fiscal. Você vai destacar na hora de emitir a nota, mas é somente para sair no XML para o processo de adaptação dos sistemas. Essa parte que a gente se inicia agora em 2026 não vai afetar a carga tributária. Em 27, sim. Em 2027 já se começa o processo de transição, onde nossa região, sim, deve se antecipar ao máximo, né? Se organizar, planejar, estar bem assessorado com uma boa contabilidade, um bom advogado tributarista para analisar ali como vai funcionar essa transição, uma pessoa que entenda de gestão operacional para ajudar a precificar o produto de uma forma antecipada, para que você não seja pego de surpresa e tenha que fazer um reajuste brusco e acabe perdendo competitividade no mercado. Então, tem vários fatores que você pode se antecipar, mas com relação à carga tributária em 2026, você pode ficar sossegado. Agora é se planejar, organizar, tá certo? Organizar as finanças da empresa e se preparar
para o que inicia ali em 2027. Essa transição só se encerra ali em 32, para que em 33 tudo da reforma tributária esteja concluída. Você falou num ponto muito importante que eu acho que é um tabu muito assim, que as pessoas não entendem muito bem. A maioria das empresas aqui tem muita dúvida nessa precificação, né? Com toda essa reforma, isso muda muito, o cenário fica totalmente diferente, né? Então, assim, quais são os critérios importantes para se hoje fazer uma precificação aqui no polo de confecção do Agreste? Isso é muito precário. As pessoas simplesmente olham assim, disso vale tanto e vão vender por tanto. Mas com toda essa reforma é preciso se preparar para isso, né? Então, o que é importante? Qual é o ponto mais importante que a gente poderia deixar aqui dito para os confeccionistas da região para ter mais esse cuidado na precificação? Olha, eu vou citar aqui 3 pontos importantes. Gravar aqui para não esquecer nenhum dos 3, mas vê só. Pontos importantes. Agora, a empresa deve se preocupar de uma forma muito cautelosa com o estoque. Por quê? Na transição da reforma tributária, o imposto do estoque vai ser pago antecipado. Temos aí uma novidade na reforma tributária, que é o split payment. E aí você, na hora que fazer a compra daquele estoque, já vai haver o recolhimento do imposto. Ou seja, aquele fornecedor, vamos supor que você comprou uma mercadoria... Estoque da matéria-prima. Estoque de matéria-prima, ou estoque de produto também. Produto acabado. Porque o split payment está determinado pelo tipo de operação, não pelo tipo de produto. Então, se eu pagar via Pix, cartão de crédito, boleto, vai haver a retenção do IBS-CBS. Então, essa retenção ela já vai direto para o governo federal. Tá entendendo? Ou seja, eu paguei de forma antecipada o imposto do meu estoque. Se eu pago de forma antecipada, o meu estoque vai custar mais caro. Eu tenho que analisar melhor o prazo médio que o estoque vai ficar. Tá entendendo? Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado que a empresa tem que ter é com relação ao caixa. Tudo indica, tá certo? Isso aí é muito importante alinhar com a contabilidade da empresa, como é a estratégia que a empresa vai utilizar. Mas ter caixa e ter estoque pode ser usado como mecanismo de alavancagem no processo de transição. Tá bem? Então, dá para fazer um planejamento e utilizar essa transição a seu favor, tá certo? Seja simples nacional, seja presumido ou lucro real. Então, caixa e estoque vai ser aí fatores muito importantes para esse processo de transição. Perfeito. Com relação à SCAP, como é que a SCAP está se posicionando em relação à reforma tributária e o apoio que ela está dando aos confeccionistas? A ASCAP a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo um workshop, preparando o pessoal, tá certo? A gente organizou uma mesa de estudos para o pessoal ir se adaptando ali, tirando dúvidas e se preparando para a reforma tributária. Porque agora o que a gente tem que fazer é isso, é se preparar para o que está por vir. Se preparar e estar bem assessorado. Vou repetir, uma boa contabilidade e uma boa assessoria jurídica agora é fundamental. E ter tudo amarrado gerencialmente dentro da empresa com relação à gestão de custos, gestão ali interna da empresa, tem que estar tudo amarrado. A ASCAP ela tem se posicionado justamente tentando trazer esses associados para uma movimentação, para que eles, conscientizando eles da importância que eles têm que dar hoje para a reforma tributária. Antecipar o máximo de conhecimento para que eles consigam ali organizar internamente a empresa para não ter impactos grandes, e a gente também tenta se posicionando. Como a gente, como presidente da ASCAP, aí também eu sou membro da Câmara Têxtil, aí membro ali do Funtec, e aí sempre que a gente está junto do pessoal do governo do estado, os fiscais, a gente tenta se posicionar para entender como é que vai funcionar essa transição, porque os benefícios fiscais acabam, mas o que vai vir para substituir? Então a gente tenta se posicionar ali para ver se monta uma comissão, algo que realmente a gente possa discutir para entender o que é que o governo do estado vai poder fazer, levando em conta que ele não vai poder modificar, né, a tributação. A Lei 214 de 2025 da reforma tributária deixa claro que só quem pode fazer benefícios fiscais é o próprio governo federal. Mas assim, o que é que o governo do estado vai fazer para nos ajudar na nossa região? Levando em conta que a gente está no Agreste Pernambucano, geograficamente, não está bem... Vou pegar o caso de Santa Cruz de Capibaribe. É uma cidade com um potencial gigante, o empreendedorismo e o que gera de recurso para o governo do estado, para o município ali, é uma normalidade gigante comparada ao restante do país. Então, a gente, como membro ali, como representante da associação empresarial, tenta conscientizar esses órgãos para que olhem com um olhar um pouco mais carinhoso, digamos assim, para a nossa região, e se dedique um pouco mais, veja o que é que pode fazer para que esse impacto não seja tão grande, porque quanto antes a gente começar a discutir isso com os representantes,
mais benefícios a gente vai conseguir para enfrentar essa transição tributária. Perfeito. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija, até porque o especialista aqui é você, Diego. Não importa onde o confeccionista esteja ou a loja esteja em todo o Brasil, a tributação vai ser a mesma. Exato. Então, ele vai conseguir circular produto. São Paulo vai ter a mesma tributação de Pernambuco a mesma tributação de algum estado do norte, porque normalmente como é que funciona? É normal, cada estado, de acordo com a sua particularidade, ele libera algum incentivo. Nessa região o imposto vai ser dessa forma. Como o Porto Digital em Recife tem um incentivo para as empresas do segmento digital que ficam lá. Então, com essa reforma tributária, não vai existir nenhum benefício. Todos eles encerram. Vai ser nivelado todo mundo igual. Imagina, a partir de hoje, não vai existir estados, vai existir o Brasil. Exatamente, com a reforma todo tributária. mundo com a mesma tributação. Isso vai sobressair quem tiver a melhor eficiência. Porque imagina, se eu tenho uma eficiência baixa, mas eu tenho um benefício que me compensa, eu sou competitivo. Mas se eu tenho uma eficiência baixa e eu tenho alguém, uma fábrica, uma loja em outro estado que tem uma eficiência melhor do que eu, e a gente eu não tenho benefício, ele também não tem, ele vai ter uma competitividade maior do que a minha. Exato. Porque ele vai conseguir vender mais barato, ou ele vai conseguir ter um frete mais barato por conta de alguma eficiência dele. Então, assim, dessa forma, a gente vai nivelar o Brasil por igual, e quem vai ter um melhor desempenho é quem tiver uma melhor eficiência. Exatamente. Onde entra um fator positivo da reforma tributária é essa transparência, simplificação, que embora só vai acontecer realmente quando encerrar o processo de transição, né, lá em 2033, até lá o contador, o advogado tributarista vai ter que se virar nos 30 para conciliar o atual com o novo, mas é algo que traz aí para a gente um choque de realidade. Quando você chega numa confecção, quando eu ia fazer uma consultoria que a pessoa achava alto o imposto de uma compra de 4% fora do estado, sendo que aquele imposto de 4% nem é o correto de ser cobrado, aquele é um benefício já houve uma redução e ele achava alto, tá entendendo? Então, quando a gente lidar com isso na nossa região, a competitividade hoje das empresas que estão ali legalizadas para as empresas que trabalham informal, essa competitividade desleal, isso aí, de certa forma, a reforma tributária vai equiparar essas empresas, porque tem várias novidades aí que vão filtrar o processo de fiscalização ali, aumentar, e essas empresas vão estar mais encurraladas. Quem tenta ali sonegar a cada dia, com várias normas que vem aí, o split payment, o cashback da família de baixa renda, tudo isso aí vai estar, o super sistema que se iniciou agora dia 1º de novembro, a fase de testes, então tudo isso daí vai fechar o cerco para quem tenta trabalhar irregular, e também em 2027 já começa a fechar o cerco com relação aos benefícios fiscais que tanto ajudam a nossa região. Pelo que eu entendi, tudo vai ser pago praticamente na fonte. Eles, desde a raiz... Vai aumentar muito esse número. Então, muito assim, mesmo. aí termina que quando chega na ponta, mesmo que você consiga burlar algo, praticamente 90% já foi. É próprio da própria reforma tributária. A reforma tributária, ela segue uma metodologia que se chama IVA dual. IVA é Imposto sobre Valor Agregado. Dual porque são dois impostos, o IBS e o CBS. Então, o IBS e CBS, que vai substituir ali o ISS e ICMS, e o PIS e COFINS. Lembrando, os outros impostos continuam, tá certo? IRPJ, CSLL, continua... as empresas vão continuar pagando os outros impostos. Vai haver uma simplificação de 4 em 2, tá certo? Unificar, né? Vai unificar, vai eliminar 4 impostos e vai criar 2 novos impostos. Então, assim, essa simplificação vai acontecer com relação à tributação. Que eu acho que, na verdade, pelo que você falou, esses 4 eram que eram mais mexidos por benefícios. Exatamente. Era o que o governo, acho que a prefeitura, tinham competência de mudar. Quando você extermina cria esses 2, que só quem tem autorização de mexer é o governo, você deixa engessado o governo, estado e município. Exatamente. E aí, assim, o IVA dual,
É justamente isso. Ele vai. O IVA é imposto sobre valor agregado. Aí, até o que você falou aí, com relação a você, o imposto ele vai ser pago de forma antecipada. É por isso que é imposto sobre valor agregado. É como se a empresa fosse pagar imposto no que ele transforma do produto ou do que ele acrescenta no produto. A ideia é que a pessoa, vamos supor, vou pegar um comércio para simplificar o exemplo. Mas vamos supor que ele pegue ali um produto que ele compra já pronto lá do estado de São Paulo. Ele já vai vir com a sua tributação paga. Então, eu vou aumentar ali dentro dos meus custos, ali eu vou aumentar custos mais lucro, mais R$ 10. Comprei a 10 e aumentei 10. Então, no final, a ideia é que eu só pague imposto em cima dos 10, o que eu acrescentei no produto. Entendeu? Por isso que é imposto sobre valor agregado, o que eu agrego àquele produto. Tá entendendo? Perfeito. Você falou aí, a gente, como o Érico deixou bem, frisou aí a questão do Brasil, ficar todo mundo dentro da mesma metodologia, dentro do mesmo segmento. Aí o que é que acontece com isso? Você falou também que a nossa região, geograficamente, ela não é muito favorecida, né? Santa Cruz de Capibaribe. E vocês estão tentando um olhar especial para essa região, por ter um potencial tão grande, né? Gigantesco. Das CAP, que olhar é esse que é que vocês estão pleiteando diante de todas essas reformas para se antecipar para a nossa região? Porque vai causar um impacto muito grande, né? Tudo isso. Mas o trabalho de vocês nas CAP está sendo, o que é que vocês estão buscando para que esse impacto não gere tanta preocupação, né? Para quando você fala nesse olhar especial, que olhar especial é esse que vocês estão tentando junto às autoridades para a região? Assim, eu até gostaria de registrar aqui um apelo aos empresários da nossa região. Se interessem pela reforma tributária, se interessem pelos órgãos que representam, porque é fundamental, tipo, um ASCAP, quando participar de um ASCAP, um ACIT, um ASIC, quando participa de uma reunião de uma Câmara Têxtil, a gente levar uma força e uma representatividade ainda maior, para que justamente a força de vontade que a gente quer, que os estados eles se posicionem de uma forma antecipada e ver o que é que pode fazer para o nosso estado, para a nossa cidade, entendeu? Tipo, uma cidade de Santa Cruz de Capibaribe, Toritama, Caruaru e as outras cidades ali ao redor, eles sobrevivem do polo de confecção. Então, se a gente se equipara com todo o resto do país na carga tributária, então, o que é que eles vão poder fazer para nos beneficiar? Então, é isso que a gente tem pressionado as autoridades para que eles tentem trazer para a gente de que forma eles vão poder ajudar. Infelizmente, com relação a benefícios fiscais, a lei traz algo claro que a gente não vai poder exigir isso dessas autoridades locais, somente do governo federal. Mas eles têm acesso ao governo federal que a gente possa, de uma forma clara e antecipada, tentar nos posicionar de uma forma que a gente consiga fazer com que as associações comerciais, né, a representatividade da população surta efeito e um efeito antecipado. Não deixar ali para de última hora, porque senão vai ser aquela loucura, igual teve recentemente a questão do Pix, todo mundo ali louco, atrás de nota disso, daquilo, para posicionar e conseguir ali fazer uma mudança na parte tributária da empresa de uma forma significativa, perdendo até mercado, porque tem uma mudança grande na precificação do produto quando a empresa não está ali 100% regular. Então a gente precisa desse apoio para fazer essa transição de uma forma sadia, sem prejudicar a economia da nossa região. E lembrando que o Brasil é um emaranhado grande tributário, né? A gente está olhando para o nosso segmento têxtil, mas eu trabalhei em outros segmentos. A gente tem a parte do norte, que é a parte da sua área sulframada, a Sulframa. que também tem muitos incentivos fiscais, que de fato é uma região de difícil acesso, que eu não sei como é que vai funcionar se acabar com aquilo ali. Porque assim, imagine, a Zona Franca de Manaus, ela teve um objetivo. Os benefícios foram lançados para povoar aquela região, para evoluir aquela região, e ela evoluiu baseado nisto. Se a partir do momento eu acabo com aquilo, será que é interessante as empresas continuarem lá? Então, assim, é um problema. Pode ser que as empresas... Não, eu não vou manter minha operação em Manaus. Eu vou fechar lá e vou abrir em São Paulo, vou abrir no Tocantins, vou abrir em qualquer outro lugar, e termina tendo o êxodo das empresas para outros lugares. Então, assim, isso com certeza vai ser uma pauta de discussão a nível nacional, porque tem muitas empresas que migraram para algumas regiões mais distantes por conta de incentivo fiscal. Exatamente. Se não tem, talvez muitas empresas vão repensar
onde vão montar suas plantas, talvez até fora do país. Então, assim, só estou deixando bem amplo o debate. Mas, infelizmente, é algo que não só pode acontecer, como tem acontecido. Tem indústrias indo para alguns países aí ao redor. Não vou dar pista, tá certo? Fiquem aqui. Mas, assim, a gente precisa lutar pelo que é nosso. A gente está numa região onde tem um lado empreendedorismo. A pessoa aqui na nossa região, ele não nasce querendo trabalhar para outras empresas. A maioria vê, porque vê muito exemplo. Tem muita prova social na nossa região. E aí, se a gente for andar nas ruas, a gente vê pessoas que não teve apoio, suporte estudantil, às vezes familiar, mas conseguiu ter o seu negócio e um negócio de sucesso. A gente tem muitos cases de sucesso na nossa região, então isso favorece essas provas sociais para que a pessoa tenha aquela mente empreendedora de que é possível. Na nossa região existe isso. Então a gente precisa agora usar isso a nosso favor e exigir das autoridades o quanto antes ali uma segurança fiscal de que a gente não vai perder todos os benefícios e ficar de igual com todo o resto do país. Eu acredito que, esse pensamento meu, tá? Minha opinião, que ao decorrer da reforma vai ter alguns ajustes, até porque o Brasil não é igual. O Brasil é continental. Então, o sul do país não é parecido com o Nordeste, que não é parecido com o Centro-Oeste, que não é parecido com o Norte, tem particularidades. E você traçar de forma igual, talvez não consiga manter a igualdade. Tem que fazer alguns ajustes. Também concordo que do jeito que está, não é bom. Mas talvez igualar numa mesma régua, talvez não seja possível. E com a experiência, Diego, que você tem aqui do nosso atual cenário, como você vê esse cenário, como é que ele vai ficar pós-reforma tributária, na sua visão, com toda a sua experiência? Olha, eu vou trazer de forma bem prática o que está se encaminhando, tá certo? Eu já fiz várias análises tributárias das empresas, regime normal, simples nacional, de onde comprando dentro do estado, fora do estado, com a reforma tributária, de como é que vai ficar. Meu escritório de contabilidade ele é especializado para o confeccionista, fazia consultorias para confeccionista. Hoje sou o atual presidente de uma associação empresarial que 95% são confeccionistas. Então, assim, está se encaminhando para um cenário onde, se aprovado o novo limite do Simples Nacional para passar ali de 8 milhões, eu acredito que muitas empresas vão acabar indo para um Simples Nacional híbrido. Sim. Vai ser o caminho mais adotado pelas empresas da nossa região. Porque essas empresas vão gerar crédito e elas vão procurar empresas que geram crédito para ela também. E vai ter aquela dependência do B2B, ou seja, de empresa para empresa. Quando vir uma empresa de fora, ela vai perguntar a você se você gera crédito. Tá certo? Se, tipo, uma empresa, vamos pegar a alíquota máxima de 26 mil para uma simulação. Fiz uma venda de 100 mil reais para uma empresa, um magazine. Então, de cima de 100 mil reais, ele vai ter um crédito de 26.500 reais. Já se a empresa é do Simples Nacional hoje, que ela vai ter essa opção também de continuar do jeito que está. Ela vendeu para aquele mesmo magazine de 100 mil reais. Quanto ela vai gerar de crédito? Nada. Aquele magazine vai procurar qual fornecedor? Então a gente precisa entender que a maioria das empresas vai se encaminhar para esse tipo de cenário, um Simples Nacional híbrido ou regime normal mesmo, dependendo se não houver esse aumento de limite aí, boa parte das empresas vão acabar tendo que migrar aí para um presumido por conta da simplificação ou um lucro real, onde você tem uma apuração ali de forma mais detalhada, mas dá para pagar menos imposto, dependendo do controle da empresa, dos fornecedores e dos clientes, mas dá para limitar ali a tributação de uma forma mais realista, digamos assim. Então, pessoal, estivemos hoje aqui no nosso podcast Confecção que Tá Certo, um convidado especial, Diego Moura. Eu queria agradecer, Diego, a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor, todas as informações que você nos forneceu aí. Em tão pouco tempo, a gente pode até... Já lhe convido a participar de um novo podcast para trazer mais, porque esse assunto é muito complexo, a gente precisa detalhar mais, esmiuçar mais, para que o nosso público entenda de maneira mais
mais prática. Como você disse, tem muita teoria, mas a prática ainda está faltando. Então, para que eles entendam mais na prática como isso funciona, eu queria lhe agradecer e informar nossos ouvintes da Rádio CBN Caruaru que nós estivemos hoje com o Diego Moura. Ele é contador, certo? Tem um escritório de contabilidade. Moura e Lima Contabilidade. Moura e Lima Contabilidade, que já é atuante há uns 10 anos aqui na região, trabalha num segmento de confecção. Se você quiser deixar as suas redes sociais, algum contato para quem quiser. Falar da Moura e Lima, falar da SCAP, acho que é o momento Fique muito à vontade aí. Assim, agradecer o convite. Eu vou trazer aqui o da SCAP, tá certo? Da Associação Empresarial de Santa Cruz de Capibaribe. Eu tenho a empresa de contabilidade, Moura e Lima Contabilidade, pesquisando se encontra fácil ou em rede social, e também vai estar, em algumas casas, atrelada à associação. Mas a associação empresarial, ela necessita desse apoio, o apoio dos empresários. A gente lá oferece risco e corte computadorizado, vários serviços como workshop, palestras, voltado até para a orientação nesse período de transição tributária. A gente traz cursos profissionalizantes, parceria ali com o Sebrae, leva empresários para a Feira Internacional. Agora a gente está organizando já a FIT do ano que vem, leva empresas daqui da região, para uma Feira Internacional de produto infantil que acontece lá em São Paulo. Então a gente busca realmente dar apoio a esses empresários. Então, entre em contato com a ASCAP, lá de Santa Cruz de Capibaribe, a gente vai estar de portas abertas para o que precisar, digo mesmo aqui para o programa, o que precisar, me coloca à disposição, não só como Diego Contador, que Diego Contador às vezes se ocupa, mas o Diego, presidente da ASCAP, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, que a gente vai estar à disposição para o que precisar. E lembrando, a Nacional Têxtil é uma apoiadora da SCAP, o que a SCAP tiver aí de iniciativa, a gente estamos juntos, estamos fazendo junto, que a gente acredita que se a gente apoia uma associação, em paralelo já apoia o confeccionista, e isso retorna de incentivos para o nosso polo de confecções do Agreste, incentivos para nossa confecção produzir mais, ser mais eficiente e deixar cada vez mais nossa região, não é blindada, mas fortalecida. Exatamente. E Diego, como ele falou aí, ele é presidente da ASCAP, né, que é a Associação dos Empresários de Santa Cruz de Capibaribe, e ele tem uma especialidade que é, assim, já junto com esse trabalho da ASCAP, vai dar a mão a muitos empresários da região. Então, esse apoio que ele está pedindo dos empresários é para melhorar e trazer a informação correta. Tanto é que ele é especialista e nessa reforma tributária, tem uma graduação nessa reforma tributária recentemente e está bastante atualizado com esse assunto, que é um assunto que hoje está na cabeça de todos os empresários da região. E lembrando, Romildo, não basta só estar atualizado hoje, tá? Diariamente sai novidade. Diego está sempre se atualizando, está sempre buscando novas especializações, porque o aprendizado é contínuo. O que a gente sabe hoje, provavelmente, afirmando, não vai ser a mesma coisa que vai estar em vigor em janeiro, em fevereiro. Tributação sempre muda e é sempre importante estar sempre atualizado, como você está sempre buscando atualizações. Então, Diego, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi muito importante. Obrigado. Eu tenho certeza que somou demais para quem está nos ouvindo nesse momento. Eu lhe agradeço. E queria agradecer aos ouvintes da CBN Caruaru e estamos aqui à disposição também para o que vocês precisarem de informação. Essa entrevista com o Diego e outras entrevistas estão na íntegra no YouTube, está no podcast também. Então, quem quiser acompanhar na íntegra, é só acessar podcast Confecção que dá certo. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.